Na sexta-feira, Juliana teve um dia curto no escritório. Assim que o relógio sinalizou o fim do expediente, todos os funcionários do escritório rapidamente pegaram suas bolsas e foram para casa. Juliana foi atrasada pelo computador. A coisa antiga demorou uma eternidade para desligar, e no final, a jovem foi a última a sair do escritório. Seu marido não pôde buscá-la após o trabalho, pois seu chefe agendou uma reunião importante à noite e a presença de Henrique era obrigatória. Juliana sabia que o chefe dele não conseguia tomar uma decisão sem o conselho do marido. Isso, é claro, era um pouco estranho, mas Henrique parecia gostar disso. Em vez de chamar um táxi, Juliana decidiu pegar o ônibus e depois dar uma pequena caminhada desde o ponto de ônibus. Por causa disso, ela chegou em casa um pouco mais tarde do que havia planejado. Quando Juliana entrou no apartamento, pareceu a ela que cheirava a um perfume desconhecido. Ela cheirou mais forte, mas então a fragrância desapareceu por algum motivo. Juliana deu uma olhada rápida ao redor. Não, o apartamento parecia em ordem, e até o espelho de bolso e um par de brincos grandes de ouro estavam exatamente onde ela os deixou de manhã. Está descartado o roubo, ela disse em voz alta, meio brincando, e dispensou toda a situação. Em seguida, tomou um longo banho, secou o cabelo e começou a esquentar o jantar. Ao abrir a geladeira, percebeu que o saco plástico com salsichas estava quase vazio. Estava cheio ontem, e agora só restavam 5. Obviamente, quando o marido chegou em casa, ele teve salsichas para o jantar, em vez de lasanha e salada de caranguejo, e isso colocou Juliana novamente em estado de alerta. Ao longo da semana seguinte, Juliana notou várias coisas pequenas que claramente indicavam que alguém estava visitando seu apartamento na sua ausência. Às vezes, eram gotas de água fresca no chuveiro, às vezes os frascos de perfume dela estavam levemente rearrumados nas prateleiras, e às vezes ela encontrava a escova de cabelo dela no chão. No final de semana, o casal foi para o campo e só voltou no domingo à noite. Juliana começou a jogar suas coisas na máquina de lavar e descobriu que estava molhada. Isso já era muito óbvio, ela e Henrique ficaram fora por 2 dias, mas o tambor parecia como se a lavagem tivesse sido terminada há apenas 1 hora. Henrique, parece que alguém vem ao nosso apartamento quando estamos fora, disse Juliana. Como pode ser? Perguntou o marido. Não sei, respondeu Juliana, mas tenho essa sensação. E mesmo que seja apenas um pouco de evidência, ela contou ao marido sobre as coisas estranhas que vinham acontecendo ultimamente. Bem, meus pais têm um jogo de chaves reserva, mas por que eles iriam querer nos visitar secretamente, viajando pela cidade inteira para comer salsichas e lavar roupa? Da última vez que ouvi falar, a máquina de lavar deles estava funcionando bem. Isso é estranhamente bizarro. Você tem trabalhado muitas horas ultimamente, tenho certeza de que isso deve estar relacionado ao estresse. Eu não sei, Juliana disse, mas as gotas de água fresca na máquina de lavar dificilmente são relacionadas ao estresse. Alguém a usou. Teria secado nos 2 dias em que estávamos fora. Você está suspeitando da minha mãe? Perguntou o homem. Bem, quem mais poderia ser? Ela foi visitar uma amiga em outra cidade há 3 dias. Ela fisicamente não poderia ter usado nossa máquina de lavar, muito menos meu pai. Meu pai, a única coisa que ele parece se interessar é assistir televisão. Ele não é do tipo que lava roupa ou cozinha. Juliana ficou perdida em pensamentos novamente. Se a mãe de Henrique realmente tivesse saído da cidade, ela não poderia ter aparecido. Quanto a Jaime, o pai de Henrique, ele nunca viu sentido em visitar a jovem família, não porque não quisesse incomodá-los, mas porque não se importava com a vida do filho mais novo, nem com o filho mais velho, na verdade. No entanto, havia uma diferença. Seu filho mais velho era alguém com quem Jaime podia se orgulhar. Ele alcançou sucesso em Moscou, estava ganhando um bom dinheiro, comprou um carro novo e também um apartamento. Jaime nunca se cansava de dizer o quanto estava orgulhoso de seu filho Elias. Quanto a Henrique, seu pai sempre o considerava um fracasso. Não, o filho mais novo não pedia dinheiro aos pais, tinha um emprego decente, era praticamente abstêmio e nunca causava problemas aos pais.
Se precisassem de ajuda, Henrique era o homem certo, e ele nunca recusava, porque estava aqui na cidade. Henrique também tinha um bom carro e um apartamento bem decorado, mas seu pai sempre considerava suas realizações como de segunda categoria. No dia seguinte, Juliana notou que seu condicionador de cabelo estava quase completamente acabado, e ela se lembrava muito claramente de que antes de ir embora, o frasco estava pela metade. Henrique, você usou meu condicionador de cabelo? Perguntou a mulher. Não, respondeu o marido. Eu tinha metade do frasco e agora tão pouco no fundo. Juliana olhou para Henrique, respirou fundo e olhou irritada para o marido. Agora, obviamente, ele tinha um problema com suas perguntas estranhas. Ele estava totalmente certo de que todos os medos dela eram infundados, mas não, isso era impossível. Se fossem ladrões, por que não levaram nada de valor? Shampoo e sabão em pó não são exatamente as commodities mais valiosas por aí. Se esses fossem realmente seus pais, ele deveria chamar o médico. Por que 2 idosos viajariam pela cidade para tomar banho no apartamento do filho? E ele não conseguiu encontrar uma explicação racional para isso. Ele se aventurou a perguntar delicadamente à sua mãe sobre o assunto e, previsivelmente, ela assegurou-lhe que nunca vinha ao apartamento dele sem que estivessem lá. Seu pai foi muito mais direto. Eu te disse, filho, mulheres são encrenca. Aprenda com seu irmão mais velho. Ele é um homem livre e não deixa ninguém mexer com a cabeça dele. Ao ouvir isso, Sandra fez uma expressão de dor no rosto. Henrique entendeu que questioná-los mais dificilmente traria resultados e desistiu. Ele nunca teve uma conexão única com seu pai de qualquer maneira. Logo, Juliana entendeu o que aconteceu com seu condicionador. Ela encontrou vestígios dele nos azulejos do banheiro. Alguém derramou e depois tentou secá-lo, mas os vestígios permaneceram. Henrique jurou que não foi ele, mas se não foi ele, então quem? Enquanto Henrique se perguntava que médico deveria chamar, Juliana fazia um inventário de seu apartamento, em um estado de grande agitação. De alguma forma, ela se sentia muito desconfortável lá. A jovem inspecionou seu apartamento metro a metro, mas não conseguiu encontrar nada suspeito. Talvez ela estivesse realmente paranoica. Juliana se acalmou por um tempo, mas então, dentro de alguns dias, algo estranho aconteceria novamente. Por exemplo, ela encontrou uma impressão digital no espelho da sala de entrada, grande demais para pertencer a Juliana ou mesmo a Henrique. Henrique, olha aqui, há uma impressão digital no espelho, chamou o marido. Agora é óbvio o suficiente para você. Isso claramente não é seu nem meu. Alguns de nossos amigos podem tê-la deixado. Não, da última vez que tivemos uma festa foi há 1 mês e meio. Limpei o apartamento algumas vezes depois disso, incluindo o espelho. Não havia impressões digitais nele. Talvez devêssemos ver um médico, arriscou Henrique, olhando sua esposa nos olhos. Juliana percebeu que seu marido não estava brincando. Você acha que estou ficando louca? Ela perguntou diretamente. Eu não disse isso, mas você parece estar obcecada e precisamos fazer algo a respeito, disse Henrique. Ah, entendi. Juliana ficou ofendida. Ela estava absolutamente certa de que não estava imaginando coisas. No entanto, Henrique se recusava a acreditar nela. Ele levou sua esposa a um psicoterapeuta que a ouviu atentamente com simpatia e receitou medicamentos destinados a acalmar seus medos. Previsivelmente, não ajudou em nada. Juliana simplesmente parou de compartilhar suas suspeitas com o marido. Em vez disso, ela elaborou um plano. Por alguns dias, sairia mais cedo do trabalho, explicando que isso estava relacionado à doença de seu marido, uma desculpa patética, mas o que importa? Seu chefe era compreensivo em relação ao seu problema, e Juliana chegaria em casa mais cedo, planejando pegar o intruso em flagrante. No entanto, toda vez que ela girava a chave na fechadura, entrava em um vazio silencioso. Chegando em casa mais cedo pela 4ª vez consecutiva, ela se disse que, mesmo que desta vez tudo estivesse bem, ela admitiria a derrota. Juliana destrancou cuidadosamente a porta, e o som da água correndo no banheiro atingiu seus ouvidos.
Ela lançou um olhar para a prateleira de sapatos e seu marido ainda não estava em casa. Então, Juliana notou um par estranho de sapatos masculinos. Não, esses não eram os sapatos do marido. Não, ela não estava paranoica. Havia algo de verdadeiro naquilo, mas por algum motivo, estavam escondendo isso dela. A verdade que ela estava prestes a descobrir. A princípio, Juliana queria voar para o banheiro para pegar o convidado não convidado de surpresa, mas então ela se conteve. Este dificilmente é um criminoso armado que invadiu o apartamento deles para roubar algumas gotas de shampoo. Juliana sentou-se no sofá da sala de estar e começou a esperar. Poucos minutos depois, a água parou de correr e ficou totalmente silencioso. A jovem levantou-se do sofá e ouviu um silêncio mortal lá dentro. Então, alguém saiu cautelosamente do banheiro. Juliana respirou fundo e deu um passo adiante no corredor. Ela se chocou com o irmão de seu marido, quase escorregando no chão molhado. Ele estava usando uma camiseta e uma calça bastante elegante, claramente constrangido. Juliana ficou surpresa. O que você está fazendo aqui? Ela tinha visto Elias apenas algumas vezes antes. O irmão mais velho de Henrique morava em Moscou e só ocasionalmente visitava sua cidade natal, sempre ocupado resolvendo problemas. Cada visita dele era uma grande celebração para seus pais. Sua mãe estava radiante o dia todo, limpava o apartamento impecavelmente e cozinhava as melhores refeições. Jaime, seu pai, se afastava da TV e corria para a loja para comprar um bom vinho, que Elias sempre recusava, oferecendo o seu próprio. No entanto, desta vez, seus sogros não disseram uma palavra sobre a visita do filho mais velho. Eu posso explicar tudo, disse o irmão do marido, culpado, baixando o olhar. Por favor, faça, ela disse, porque eu já estava pensando que estava ficando louca. E o pior é que Henrique fingiu não saber de nada. Ele não estava fingindo, ele realmente não sabia. Ninguém, exceto a mãe, sabe que estou aqui. Juliana olhou novamente nos olhos de Elias. Se havia uma coisa que ela lembrava sobre Elias, eram seus olhos cansados. Parecia que esse homem havia perdido, em algum momento, a chama que antes existia em seus olhos. Seu sorriso também sempre lhe parecia falso, e ela se perguntava por que seus pais não viam isso, ou talvez vissem, mas fingiam que não viam. Por que todo esse segredo? Juliana perguntou. Foi a Sandra quem te deu as chaves? Sim, foi ela, ele confirmou. Eu não podia ficar na casa deles. Assumindo que você está dizendo a verdade, por que você não pediu simplesmente para entrar? Sua história ainda não faz sentido. Certo, vou te contar tudo, mas por favor, não conte a ninguém, especialmente ao Henrique e ao meu pai. Você está se escondendo de alguém, como cobradores de dívidas? Juliana arriscou adivinhar. Graças a Deus, não. Eu não devo nada a ninguém. Não mais, Elias explicou que fazia alguns anos desde que seu negócio parou de gerar receita. Várias vezes ele pegou empréstimos grandes para cobrir os buracos, mas nada parecia ajudar. Um dia, não um dia bom, seu negócio desmoronou. Ele teve que fechar a empresa e vender urgentemente sua propriedade para quitar os empréstimos. Olha, se não fosse pela minha vaidade, eu não teria me ferrado tanto. Eu deveria ter reduzido os gastos e gerenciado minhas finanças de forma mais eficiente, mas eu não quis. Eu não queria dar um passo para trás. Isso teria significado que eu recuei, que eu era essencialmente um perdedor. Bem, pelo que estou ouvindo, você não é do tipo perdedor, respondeu Juliana. Elias apenas sorriu. Eu não podia me passar por um fracasso diante dos meus amigos, do meu pai e do meu irmão. Ah, é mesmo? Juliana franzia a testa. Você arriscou tudo apenas para que seus amigos não o rotulassem como perdedor, mas se for esse o caso, tenho mais notícias para você, você não tem nenhum amigo, e nunca teve. Eu realmente não tenho amigos agora? Até as maiores empresas passam por crises de vez em quando, as maiores empresas estão às vezes à beira da falência, e elas não têm vergonha de dar um passo para trás e analisar o que fizeram de errado. Isso não é motivo de vergonha.
Eu sei, mas eu não consegui fazer isso, disse Elias irritado. Sério, foi mais fácil para mim fingir que estava tudo bem, simplesmente porque não podia ser de outra forma para mim. Você não acha que está se achando demais, senhor perfeito? Disse Juliana causticamente. Não acho, disse o irmão do marido dela, ofendido. E então, qual é a próxima? Você não pode continuar vivendo e roubando minhas salsichas, disse Juliana. Eu vou pensar em alguma coisa, disse Elias. Mas eu estou envergonhado de chegar ao nível do meu pai e do meu irmão e admitir que sou um perdedor. No entanto, você não tem vergonha de se esgueirar para o apartamento do seu irmão mais novo? Eu tenho, disse Elias, respirando fundo. Eu estou muito envergonhado pela situação em que me coloquei, mas ainda não consigo aparecer diante do meu pai. Ele é tão orgulhoso de mim, e eu não sou o homem que ele pensa que eu sou. Eu nunca fui bem-sucedido, inteligente ou sortudo, e nenhum dos meus negócios prosperou. Eu sempre estava fugindo dos credores, apenas tentando mostrar estabilidade e não parecer um fracasso. Se meu pai descobrir que perdi tudo e que vou trabalhar das 9 às 5 como empregado, isso será uma desgraça. Deixe-me entender, disse Juliana. Você está realmente me dizendo que está construindo toda a sua vida em torno da ideia de fazer seu pai feliz? Não é isso. Elias balançou a cabeça. Minha mãe vai me aceitar, não importa o que. Mas meu pai quer que eu esteja à altura dos padrões. Padrões? Juliana ficou genuinamente surpresa. Talvez eu esteja perdendo alguma coisa. Talvez vocês sejam descendentes de alguma grande dinastia real e não possam desonrar a família. Juliana sentiu uma onda de raiva, sabendo de tudo sobre a infância dos irmãos e o relacionamento deles com o pai. Juliana nunca conseguia entender por que o irmão mais velho tinha tanto medo desse homem. Elias respirou fundo. Não, somos uma família normal. Nunca fomos ricos ou algo assim, e meu pai nunca conquistou muito, quando você realmente olha para isso. Ele nunca tentou, apenas continuava indo trabalhar ano após ano, sem tentar mudar nada em sua vida. Minha mãe pegava qualquer trabalho temporário que conseguisse, enquanto ele ficava assistindo TV, ocasionalmente mudando para um livro estranho. Ele nunca nos ensinou nada, nunca nos ajudou, mas sempre zombava de nós quando falhamos em alguma coisa. Lembro-me de uma vez em que meus amigos me ensinaram a andar de bicicleta. Pensei que ele ficaria orgulhoso de mim, mas quando demonstrei minhas habilidades para ele, ele apenas riu e disse que eu montava a bicicleta como uma menina. Na verdade, ouvi essa história, disse Juliana. E ainda é desconcertante para mim entender por que você tem tanto medo de decepcioná-lo. Você já realizou mais do que ele jamais fez. Eu perdi tudo, estou alugando um apartamento barato e ruim que nem tem máquina de lavar. Eu vivo com o dinheiro da minha mãe. Ainda não consegui encontrar trabalho. Voltei para a cidade com apenas uma mala, e essa mala tem resquícios de antigas extravagâncias. Um deles é um terrível perfume. Juliana disse que sentiu o cheiro no momento em que entrou. Juliana respondeu honestamente, houve um silêncio constrangedor. Juliana ainda estava chocada com o que ouviu. Ela queria desesperadamente ajudar Elias, mas sabia muito bem que, nessa situação, ele só poderia se ajudar. Por que você não quer contar tudo para o Henrique? Juliana perguntou. Pedir ajuda ao meu irmão mais novo? Não, eu não posso fazer isso ainda. Mas você pode invadir o apartamento dele furtivamente? Juliana sentiu novamente uma onda de irritação. Por favor, pare com isso. Sinto muito pelo que está acontecendo. Mas se eu confessar tudo para o Henrique, isso significa que ele estava certo? Certo sobre o quê? Juliana ficou perplexa novamente. Certo sobre tudo, certo do fato de que escolhi o caminho errado? Ah, céus! Juliana revirou os olhos. Você consegue citar uma única vez em que ele realmente disse isso? Deixe para lá. Ele tem uma vida real, ao contrário de mim,
que estava apenas fingindo sucesso por anos, e perdi tudo que conquistei por teimosia e vaidade. E agora estou aqui, molhado no apartamento do meu irmão mais novo, percebendo que nunca tive essas coisas. Elias ficou em silêncio, depois continuou: por favor, não conte nada para o Henrique. Eu estava prestes a instalar uma câmera de vigilância aqui. Suspeitei que o Henrique estava me traindo. Até visitei um psicoterapeuta para curar minha neurose, e agora que a verdade veio à tona, você me pede para não contar nada para ele? Não posso esconder algo tão grande do meu marido inocente. Vou contar tudo sobre você e a brilhante ideia da Sandra de distribuir as chaves do nosso apartamento para todos os lados. Desta vez, foi Elias quem ficou zangado. Eu sabia. Você é exatamente o tipo de pessoa que eu pensava que era. Que tipo de pessoa? Juliana cruzou os braços no peito e lançou um olhar devastador ao cunhado. De qualquer forma, espero que o Henrique seja capaz de colocar sua cabeça no lugar. Pare de ser um hóspede evasivo e volte à vida normal. Sim, é difícil recomeçar do zero, mas ainda é melhor do que ficar parado se lamentando por seus erros passados. Sério, não há sentido em se esconder, pelo menos porque você não pode se esconder de si mesmo. Durante a conversa entre os dois irmãos, Juliana percebeu que Elias parecia constantemente procurar algo no rosto de Henrique, falhando em encontrar e continuando a conversa. Depois voltava a procurar. Então ela entendeu. Elias estava procurando sinais de zombaria no rosto de Henrique. Ele não conseguia encontrar porque não estavam lá. Henrique não riria dele e não tentaria humilhá-lo, dizendo clássicas frases do tipo: eu te disse. Você pode ficar na nossa casa se quiser, ele ofereceu. Conversei com a Juliana, ela concorda. Você vai sair assim que encontrar um trabalho de verdade, sem brincadeira. Estou falando sério, disse Henrique. O que você esperava que eu dissesse? Vergonha, Elias, você é uma maldita vergonha para nossa família? Eu realmente pensei que você diria algo assim, confessou Elias. Bem, eu poderia dizer algo assim, mas só porque você estava deixando minha esposa louca. Eu realmente pensei que ela estava desenvolvendo uma mania de perseguição. Algo fez Henrique rir, eu sinto muito. Elias baixou o olhar. Você tem uma esposa incrível, a propósito. Ela é realmente uma mulher sábia. Se não fosse por ela, eu estaria escondido para sempre. De qualquer forma, meu pai certamente me chamaria de maldito perdedor. O que importa? Henrique deu de ombros. Eu ouço essas coisas dele regularmente, mas ainda estou vivo, como você pode ver. Henrique sorriu pela primeira vez em anos. Ele e seu irmão falavam abertamente. Jaime recebeu a notícia do retorno de seu filho com sua habitual frieza. Ele fez alguns comentários desagradáveis, dizendo que seu filho mais velho decepcionou, e voltou para seu lugar diante da televisão. Ele não se gabava mais do filho e passou a mencionar frequentemente o filho mais novo em conversas com seus amigos. Elias conseguiu um emprego, alugou um apartamento e se mudou do lugar de Henrique e Juliana. Aos poucos, ele parou de lamentar seu status perdido e o fato de seu pai não considerá-lo mais um homem bem-sucedido. Ele não vivia mais a vida de outra pessoa. Elias sabia agora que tudo ao seu redor era, de fato, dele, sua felicidade, seu sucesso, sua escolha. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!